Doutor Luiz Fernando Sacchetti está aqui. Sacchetti. Exatamente. É advogado tributarista. E no Brasil, a questão tributária é interessantíssima. Certidão negativa de débitos. Isto é problema, eventualmente, para uma empresa, doutor Sacchetti? Sim, é um grande problema. E o que é certidão negativa de débito? Para certidão negativa, a gente pode dizer que é um sinônimo de um problema maior, que é a regularidade fiscal de uma empresa. O que é a regularidade fiscal? É a empresa ter seus tributos em dia e obrigações que paralelas ao recolhimento de tributo também em dia. Ou seja, entregar declarações, informar corretamente os valores que pagou, que não pagou, que vem pagando e apuração de tributos e receitas em geral. A empresa que não cumpre com essas obrigações de informar e pagar, ela tem problema na sua regularidade fiscal e não consegue emitir a certidão negativa de débitos, que é digamos assim, é um sinônimo para certidão de regularidade fiscal. E isso aí implica em que sanções? A empresa que não tem a sua certidão em dia, e posso dizer que são várias certidões, porque hoje as empresas têm que ter certidão de tributos federais, certidão do antigo INSS, atual tributos previdenciários, certidão municipal, estadual, FGTS. A empresa que não tem essas certidões, ela não consegue financiamentos públicos, ou tem trancadas as verbas de financiamento já autorizados. A empresa não consegue fazer alterações de contrato social. E outras questões do cotidiano que envolvem liberação de verbas, por exemplo, a empresa que contrata com o poder público, a empresa de telefonia em geral, ou entre empresas que prestam serviço, empresa de segurança pública, empresas que não têm sua certidão, ela não recebe os valores que lhes são devidos pelo Estado ou pelo contratante mensalmente. Ou seja, a empresa que não tem sua certidão, a empresa não consegue ter relações com a União ou com o Estado, ou com, digamos assim, com o Estado como um todo. Tá, e quando esta regularidade não está regular, isto se deve a má intenção, se deve a sobrecarga de tributos, se deve a desatenção eventual, que é uma coisa, grosso modo, inaceitável. A que se deve, basicamente? Prates, eu diria que é uma gama de causas que provoca, digamos assim, que impede a empresa de ter sua regularidade fiscal. Que causas são essas? Uma delas tu já falaste, ou seja, a carga tributária atualmente é muito alta. Mas não é só o problema da carga tributária, o problema é o excesso de obrigações acessórias que as empresas estão sujeitas. Hoje em dia, a empresa não tem só que recolher os tributos dela, ela tem que declarar esses tributos regularmente. E são vários tributos, nós podemos citar como exemplo o imposto de renda retido na fonte, a empresa que faz pagamentos para prestadores em geral e pessoas jurídicas, ela tem que pagar o imposto de renda na fonte. E eu tenho uma série de impostos de renda na fonte que a empresa tem que pagar. Eu tenho um tributo que é devido semanalmente, outro quinzenalmente. Outro exemplo, a empresa que fazem locação de mão de obra. A empresa que faz locação de mão de obra, ela recebe dos seus tomadores de serviço valores, mas eles, os tomadores de serviço, têm que fazer a retenção do tributo. Se o tomador não retém direito do tributo, também tranca a certidão. Ou seja, então é uma gama de causas que impede a renovação. E uma delas também que eu poderia dizer é que o brasileiro, nós bem sabemos, ele se preocupa muito com o problema quando ele já surgiu. Ou seja, então o brasileiro não se preocupa na prevenção. Isso leva, às vezes, a uma não valorização de profissionais da área contábil, profissionais da área jurídica, que podem fazer o acompanhamento das empresas, o acompanhamento dessas obrigações para aconselhar o empresário para proceder de uma ou outra forma. Mas, de uma forma geral, o ser empresário hoje no Brasil é muito difícil. O Antônio Palocci esteve agora há pouco aqui no estado, fazendo palestra em Joinville, me parece, e ele disse, só abrindo um parênteses na nossa conversa, que o brasileiro paga pouco imposto, a pessoa física, o brasileiro, pessoa física, paga pouco imposto de renda. Paga pouco? Não, paga um quarto do que recebe, né? Eu acho o trabalhador de sol, ele tem ainda retido na fonte os rendimentos dele. Então é pouco? Não, não é pouco. A carga tributária sim, é alta para a pessoa física em geral, é alta para as empresas, porque além de ter muitas vezes a retenção na fonte, as empresas são obrigadas, como eu falei, a uma série de obrigações. Então, a carga tributária é alta, sim, é alta para o trabalhador assalariado. O Lula, o nosso presidente, quando mencionou que é feliz de quem paga imposto, eu particularmente discordo. Eu acho que nós seríamos felizes se o nosso imposto fosse bem aplicado, nossos tributos fossem bem aplicados, né? Se voltassem, né? Se voltassem em forma de educação, de saúde, de segurança, não é o que ocorre, né? Então, acho que esse senso muitas vezes, de revolta do cidadão se deve a alta carga aliada à má aplicação desse recurso.
Essa luta do governo para tirar muita gente da informalidade é uma boa para os informais? Ou é uma isca para depois... Não, Prates, eu acho que sempre, toda tentativa de acabar com a informalidade é uma boa tentativa, certo? E a gente pode dizer que o governo, de uns anos para cá, a partir menos de 1995 em diante, ele vem tomando uma série de medidas que visam acabar com a informalidade. Mas por que o sujeito optaria por ser informal? Prates, o informal, muitas vezes, ele é porque ele não consegue suportar, como eu estou sendo repetitivo, mas é a mais pura realidade, não consegue suportar a gama de obrigações que ele está sujeito. O trabalhador formal, ele tem que registrar sua empresa, ele tem que entregar declarações, e para fazer isso ele tem que ter um profissional da área contábil acompanhando ele. Então, além de entregar as declarações, ele tem que ter esse auxílio do profissional da área contábil. Toda a contratação que ele faz de funcionário, ele tem que registrar as obrigações do funcionário, assinar a carteira, pagar os valores correspondentes, os encargos sociais. Então, realmente, a carga é muito grande e o grama de obrigações é muito grande. Então, toda tentativa que visa diminuir essa carga tributária ou diminuir o rol de obrigações é bem-vinda, porque traz todo mundo para a formalidade e o governo consegue tomar decisões com os dados corretos. Porque não basta a gente... tem estudos no Brasil que dizem que o terceiro setor, formada a tal da... Como é que eu posso dizer agora? A prestação de serviço vem crescendo cada vez mais no Brasil, no país. Mas o que ela corresponde em termos de receita tributária? Muitas vezes não se sabe. Por quê? Porque o prestador de serviço e o pequeno comerciante é algo que passa ao largo dos estudos. Um tempo atrás, eu estava falando com uma jornalista de Brasília, ela falou que foi feito um estudo em Brasília e o Estado identificou que a sonegação de ICMS no Estado correspondia a 1 ano de arrecadação, isso do comércio. E perguntou o que eu achava. Eu falei, não, eu acho que primeiro esse dado está errado, porque o comércio é o que mais está na informalidade. Porque o que eles fizeram análise de vendas, geral, de recolhimento de cartão de crédito, eles pegaram as grandes empresas, supermercados, lojas. Agora, o pequeno comerciante, o camelô, aquele estabelecimento pequeno, isso não são analisados, passam largo. Então, não se tem análise de quanto é que ele arrecada, quanto é que ele gera de emprego, qual é a participação desse pequeno comerciante na economia nacional. Estamos ouvindo o advogado tributarista, Dr. Luiz Fernando Sacchetti. Vamos continuar com ele depois do intervalo. O Gilberto Pereira está controlando a mesa de áudio. Às 3h51. Vamos para lá, voltamos para cá. 3h53. Aqui conosco o advogado tributarista, Dr. Luiz Fernando Sacchetti. Começamos a conversar sobre esta certidão negativa de débitos. E antes que me ocorra uma outra pergunta, doutor Sacchetti, faz tempo que se discute reforma tributária. Por que ela não sai? Porque a grande briga é quem vai ficar com o dinheiro da reforma tributária. Por quê? Hoje a grande discussão é a divisão das contribuições com estados e municípios e até a alteração do imposto estadual, o ICMS. Significa que alguém perde. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. Essa é a briga. Estados não querem perder e a União também não quer perder. E os estados, digamos assim, aqueles que mais geram a arrecadação de ICMS, eles têm receio de que vai se acabar mexendo na arrecadação deles. E eles também não querem. Então não sai. Então, se eu te digo que o que se comenta e o que a gente vê é que ainda bem que não saiu ainda. Porque o nosso receio mexendo possa-se mais uma vez aumentar a carga tributária e o cidadão ser mais uma vez prejudicado. Seria interessante, uma reforma para aumentar. Aí não precisa fazer reforma, isso já acontece quase sempre. Mas todas as vezes que mexeram, acabou nisso, Prates. Por que a Receita Federal, estados, municípios, enfim, tem essa dificuldade toda de dar vazão a essas questões que envolvem a certidão negativa e tal? Prates, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma modernização cada vez maior dos órgãos arrecadadores, Receita, estados e municípios. Hoje está tudo informatizado, o que é uma boa coisa. Certo? Só que essa modernização, ela não caminha ao lado digamos, da análise e do aumento de funcionários para analisar esses processos que tramitam em Receita Federal. Então, hoje, a gente tem uma agilização muito grande na cobrança do tributo e na análise de problemas que os contribuintes têm em declarações, em geral, mas, no paralelo, quando o contribuinte apresenta justificativos, esclarecimentos, dizendo, olha, não, minha situação está regular, a Receita Federal não consegue analisar esses esclarecimentos na mesma velocidade da cobrança. Então, a gente tem os pequenos... Mas não é correto isso.
Não, claro que não é correto, mas infelizmente é isso que tem acontecido ao longo do tempo. E sempre quem acaba prejudicado é o pequeno comerciante, que não tem muitas vezes uma assessoria ao seu lado e não pode estar todo dia batendo na porta da Receita dizendo, pô, analisa minha justificativa, eu estou regular, eu paguei corretamente. Mas isso não passa por Brasília, pelos parlamentares? Mexer nessa área? Prates, passar um pouco passa, mas só que os parlamentares muitas vezes estão preocupados em questões de, como se diria, de autoindagação, em recolhimento de tributos, em aumento, em concessão de créditos, mas não se preocupam com o outro lado, que é verificar se a Receita Federal tem funcionários suficientes para analisar todas as solicitações que são apresentadas para eles, se ela tem funcionários suficientes e se oferece ou não cursos de atualização para esses funcionários, para eles analisarem o que os contribuintes apresentam, os esclarecimentos que os contribuintes apresentam. Isso sempre é colocado um pouco de lado. Muitas vezes as associações de classe que conseguem buscar e fazer o governo olhar que a situação para eles não está boa. Pois é, mas se ninguém reclamar de modo organizado, mas absolutamente incondicional, não vai mudar. Prates, mas isso é verdade, mas ao longo dos anos a gente também tem visto que muita coisa já mudou. Há uns 5 anos atrás o problema de servidão negativa era um problema muito mais grave. Por quê? Porque não se tinha, digamos assim, não se tinha uma análise, como é que eu vou te explicar isso? Não se tinha uma análise social do problema. A Receita Federal simplesmente, Receita, Estados e municípios simplesmente colocavam os impedimentos à renovação da certidão e o contribuinte tinha que correr atrás, muitas vezes, diariamente. Por quê? Porque a expedição da certidão de regularidade fiscal é feita com base em relatórios. E o da Receita Federal, ele muda todo dia. Mudava hora em hora. Isso para um contribuinte, para um pequeno empresário pode ser algo simples, mas para grandes empresas isso é algo muito perverso. Porque a empresa ia justificar uma questão e dali a uma hora aparecia uma outra questão diferente. Então isso tem sido, dos anos para cá, tem sido mais relativizado. A Receita tem olhado mais para os contribuintes, tem chamado os contribuintes a conversar. Tá? Tem sido feitas palestras e encontros, os contribuintes têm colocado as suas dificuldades. E isso melhorou muito nos anos para cá, mas ainda tem muito a melhorar. Bom, este ano já está mais para lá do que para cá. E ano que vem é ano de eleição. Então, dificilmente vamos ter nos próximos 18 meses alguma mudança nessa área. Dificilmente. Até porque, como eu te falei, a questão da reforma tributária é um problema muito espinhoso. É um problema que envolve os grandes estados, São Paulo, Rio de Janeiro. E, de outro lado, os estados que são os consumidores e não são tão geradores de ICMS, como os estados vezes, do Nordeste ou dos estados menores. Então, essa questão é muito espinhosa e eu, particularmente, não acredito que vai ser feito algo ainda esse ano. Mas, de uma forma, o governo já fez a sua parte. Saiu agora, recentemente não, saiu desde o ano passado, mas só que foi regulamentada há pouco tempo, uma lei nova de parcelamento. Então, o que a gente vê é o governo, de um lado, aperta e de outro lado ele solta um pouquinho. Sai uma lei de parcelamento, os contribuintes que têm interesse e precisam regularizar suas situações, agora tem uma chance aí de, digamos assim, vários benefícios que lhes possibilitam voltar para a legalidade. É claro que... Mas esse parcelamento ele não vai acabar custando 3 ou 4 vezes o que o cara deve hoje? Talvez no longo prazo, mas ele traz o contribuinte para a legalidade. Por quê? Porque sempre quando o governo lança um parcelamento, ele permite que aquele contribuinte que não declarou seus tributos, ou que vinha de uma forma ou de outra sonegando, é uma palavra forte, mas é a realidade, ele permite que esses contribuintes confessem as suas dívidas e venham para a legalidade, ou seja, que parcelem ao longo do tempo. Então isso é uma iniciativa boa. Por quê? Porque traz para a legalidade, traz para a formalidade contribuintes que não estavam